Olá, tudo bem? Por acaso você tem deixado com que pessoas ou até as coisas do dia a dia te irritem, te tirem do sério, nem que você, a partir daquele momento, já nem saiba mais o que fazer porque você saiu do seu prumo? Interessante que isso acontece com muitos de nós, em vários momentos, em várias situações. E o próprio Epiteto, um filósofo grego, nos diz justamente sobre isso, que aquilo que é capaz de te irritar, sejam pessoas, sejam coisas, eles se tornam o seu mestre, ou seja, eles começam a dominar você. Aí está, muitas vezes, o princípio que nós todos temos que desenvolver cada dia mais, que é a compreensão da inteligência emocional. Quantos de nós temos deixado que as situações, os reveses da vida tomem conta de nós e aí nós deixamos os nossos desejos, deixamos os nossos objetivos, as nossas metas para trás, porque realmente não sabemos então conduzir a nossa vida ou conduzir a nossa mente, o nosso pensamento para aquilo que nós desejamos. Interessante que existe uma frase de uma inteligência, de uma sabedoria que nos ensina muito sobre isso também. Por exemplo, a água, ela jamais discute com seus obstáculos, ela simplesmente os contorna. Isso é algo que nós temos que aprender, com essa sabedoria da água, aprender a contornar os obstáculos, para que assim nós consigamos atingir o nosso objetivo. E isso vale para a nossa vida em todos os aspectos, profissional, os aspectos pessoais, a nossa vida social. Temos que desenvolver não só a inteligência cognitiva, social, mas essa inteligência, o controle das emoções é primordial para que nós consigamos lidar melhor com a nossa vida. Não é à toa que isso cada vez mais tem ficado em evidência. E na verdade, não é nós permanecermos passivos diante das situações. É na verdade nós sabermos como empreender as nossas emoções na hora certa, o volume adequado para cada situação, para que então nós desenvolvamos melhor. E nesse sentido, compreendemos que até na palavra bíblica nos traz um ensinamento valiosíssimo nesse sentido. Em Provérbios 15:1, lá nos diz que uma resposta calma, essa resposta calma aplaca a ira, mas a palavra ríspida desperta esse desapontamento, desperta arrogância, desperta vários sentimentos, sensações e emoções negativas que realmente sair do nosso prumo, sair daquilo quem somos, e a gente se perca nesse caminho. Nós então temos que aprender, assim como a água, a contornar esses obstáculos. Nós compreendemos que a vida, nesse 100% que ela é, 10% é o que acontece com a gente e os outros 90% a forma com que nós reagimos ao que acontece conosco. E uma história que pode ilustrar isso, uma vez um passageiro, ao tomar um táxi, ele estava indo para o aeroporto e ele, naquele momento, daí alguns minutos, e conversando com o motorista, o condutor, de uma vez, de repente, saiu um carro preto que saía do estacionamento e entrou na frente daquele motorista de táxi. E eles ali, de uma vez, o motorista teve que fazer um desvio imediato, porque senão ali poderia acontecer um acidente, poderia acontecer algo grave, e até arruinar o carro e as pessoas terem que ir para o hospital imediatamente. E ali, naquela hora, aquela pessoa que entrou com o carro na frente do motorista, ele ainda fez gestos negativos com a cabeça, começou a gritar, a xingar o motorista do táxi, e o motorista do táxi simplesmente levantou as mãos e fez um gesto, acenou amigavelmente e sorriu.
O passageiro que estava ali, ele observou aquilo tudo, ao passar aquele momento ali de estresse, né, de emoção, ele então chegou para o motorista e falou: mas por que o senhor agiu dessa maneira? Aquele cidadão poderia ter causado um grande estrago no seu carro, ter causado um acidente conosco, e o senhor simplesmente acenou e sorriu. E ele ensinou algo para esse passageiro, que ele falou, o passageiro disse que a partir dali ele nunca mais esqueceu. E compreendeu ali como isso fosse o ensinamento da lei do caminhão de lixo. Porque, na verdade, o que aconteceu ali foi o seguinte: o motorista do táxi virou para ele e disse: olha, as pessoas no dia a dia, elas simplesmente vão amontoando em pilhas tudo que vai acontecendo com ela, principalmente de negativo e de ruim, e elas parecem que aguardam um momento para descarregar isso nas pessoas, na família, nos amigos, em um momento na rua qualquer. E aí isso pode causar uma grande tragédia, como aqui o que nós poderíamos ter vivido nesse momento. Ocorre que as pessoas bem-sucedidas, elas aprendem a filtrar isso de maneira que elas compreendem que a vida, ela vale muito mais, que a vida é muito curta para você levantar cedo e ficar descarregando, despejando aquilo que às vezes você recebeu de negativo das outras pessoas em cima de outras pessoas, de você levar isso, seja para o seu trabalho, seja para a sua família. É interessante que nós saibamos sempre valorizar e amar as pessoas que nos tratam bem. E por outro lado, aquelas que não fazem isso, que nós possamos aprender a orar por elas. Por exemplo, há momentos que realmente a gente fica nessa situação, afoito, querendo ali entregar a mesma moeda, mas é nessa hora, como diz Augusto Cury, que nós aprendemos a oração dos sábios. A forma de você, naquele momento, se colocar em silêncio e esperar a melhor forma, o melhor momento, se for o caso, de falar, de compreender que aquela será um jeito melhor de colocar o seu entendimento, a sua interpretação, sem causar maior ira, como diz lá em Provérbios, sem causar maior alvoroço entre aquelas pessoas e naquele relacionamento. E é nesse sentido que nós devemos buscar conduzir a nossa vida, buscar esse equilíbrio, seja respirando fundo antes de dar uma resposta traiçoeira, uma resposta maldosa, uma resposta que vai causar, muitas vezes, um prejuízo na vida do outro, sendo que nós temos que ter esse objetivo, como a gente tem falado em outros momentos, de contribuir para a vida do outro, e não de destruir a vida ao nosso redor. E com isso, com certeza, nós contribuímos também para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental e assim também para com a saúde dos outros. Nesse sentido, desejo a todos vocês um excelente dia. No mais, fiquem com Deus. Deus lhes abençoe, uma excelente semana e até mais, se Deus quiser.